Salve, salve, camaradas! Eu estava aqui procurando um vídeo sobre o Trotsky para reagir, né, no domingo agora. Porque todo domingo aqui tem react, né? E, bom, eu tenho poucos vídeos sobre o Trotsky, tenho pouquíssimos vídeos sobre o Trotsky, eu quero fazer mais. E, bom, não achei nada de interessante para reagir nesse react, porque eu acho que eu já reagi a maioria. Então eu resolvi fazer esse vídeo, que é a segunda vez que eu estou fazendo, porque o outro sumiu, né? Então esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo a esse assunto. Vamos lá, né? Tava tão bom o outro, cara. Você nunca vai ver o outro. O outro tava demais. E eu desconfio que seria o melhor vídeo do meu canal. Só que eu perdi. Não sei, não foi ao ar. Então, cara, vai ser assim. Vai ser assim. Pra falar de Trotsky é muito complicado. Primeiro que eu vou fazer um vídeo que conta na vida dele. Agora não vou. Mas eu quero fazer um vídeo, isso vai ser com tempo, onde eu vou contar a vida do Trotsky. E aí eu vou fazer um vídeo longo, uma coisa tipo aula mesmo, cara, contando tipo aula de história, contando quando o Trotsky nasceu, quando o Trotsky morreu, a vida, a revolução, tudo. Né? Porque, bom, em primeiro lugar, para quem quer conhecer a vida Trotsky, eu acho que eu sugiro a própria autobiografia, né? Que eu sugiro o Fragoso, que eu reagi aqui já, ele, eu nunca vi revolucionário escrever autobiografia, então, que é uma excrescência, é uma opinião burra pra cacete, porque a autobiografia é um gênero literário que faz parte da cultura e do pensamento. A autobiografia, ao contrário do que esse cidadão pensa, ela não se trata somente de você contar a sua vida, mas sim também de contar do seu ponto de vista os acontecimentos que lhe envolveram ao longo da história. E muita gente escreveu autobiografias, o Charlie Chaplin, o próprio aquele outro cineasta lá que eu esqueci. Enfim, o próprio povo não, já escreveram. Né? E muitos políticos, tanto da esquerda, da direita, escreveram sua autobiografia. Se a autobiografia fala a verdade ou fala mentira, é outro assunto. Então, enfim. Mas eu acho uma pena o Lenin, o Marx e o próprio Stalin não ter escrito suas autobiografias. Né? Eu queria ler uma autobiografia do Stalin. Eu queria ver a visão do Stalin sobre os acontecimentos da... Claro, né? Stalin, é claro que... Enfim, né? Cara, se o cara já pagava, né, alguns indivíduos de foto, imagino que ele não ia pagar da sua autobiografia, né? Provavelmente ele nem ia citar Trotsky, provavelmente. Né? Mas eu ia achar interessante ler, porque
porque é justamente isso que eu quero ler, é a visão do cara que eu quero ler. Parece que o nosso Fragoso pegou a ideia de uma autobiografia, né? Ele está se autofavorizando. Entendeu? Até o Mao Tse Tung, que ele é masoquista, tem uma autobiografia, né? Eu nunca li, quero ler, mas nunca li, né? Tem uma autobiografia. Então, isso é, entendeu? Mas é bem legal a autobiografia do Trotsky que eu li, né? E, obviamente, a autobiografia ela é escrita em 29, né? Portanto, Trotsky estava... Responda agora. Dê pausa nesse vídeo e comente aí embaixo aonde que o Trotsky estava em 29. Estava na Bulgária. Né? Na Bulgária. E estava na Bulgária. Não, acho que ele estava no... Estava na Bulgária, não. Ele estava na Turquia. Desculpa. Não estava na Bulgária, na Turquia. Trotsky estava na Turquia em 29, quando escreveu a sua autobiografia. Né? Peço desculpa mesmo. Tá? A Bulgária acho que ele vai para 27, 28, tá? Que dali ele vai para onde? Estados Unidos. Né? E o Trotsky, obviamente, que nessa época vai falar, né, do seu assassinato. A história do assassinato Trotsky, que estava sendo 82 anos, hoje, né, 83, 82, 85, 84 anos, poeta, 84, poeta. Em 1940, de 28 de agosto, né, chegou lá um tal de... vou lembrar, John, eu esqueci o segundo nome, John, gente, me desculpa, tô sem cola, sem nada, tô assim, na lata desse vídeo, tá? É John alguma coisa, que na verdade era um mercadante, né? Qual era o... Cara, eu lembrei, no outro vídeo eu lembrei do primeiro nome do mercadante. Eu lembrei, né, que era um cara, um filho de uma mulher que parece que onde o amor ao fiel é real, tá? O mercadante, ele era filho de uma moça só, ele era espanhol, né? Ele era filho de uma moça muito envolvida com o partido. E quando ele era pequeno, ela deixava o moleque para ir militar, para ir fazer coisa. Eu não vou entrar nem no mérito, se isso é errado, enfim, o fato é esse, que ela tipo, foda-se o mercadão, e quando a polícia, a GPU, a Polícia Secreta Russa, estava procurando alguém para matar o Stalin, ela foi cortada e ela falou, pô, tem meu filho, cara. E meio que ela deu uma, como se chama, ela meio que usou o moleque, o cara, né, que já era um adulto, cara, meio que, né, usou ele psicologicamente, porque quando ele vai preso, ela some também, né? E era uma relação bem difícil, E aí, cara, o Mercadão,
ele toma o nome de John Juan Macadam, acho que esse é o nome, Juan Macadam. John, que ele se passa por um americano e ele começa a namorar. O Trotsky tinha 2 secretárias, 2. E ele começa a namorar uma das secretárias do Trotsky, e ele meio que se passa ali por um interessado naquelas ideias. Nessa época, a Quarta Internacional já existia, já estava em plena atividade, com vários partidos. Né? Também quero fazer um vídeo contando a história da Quarta, acho bem interessante também. E a Quarta estava ali no seu rolê. Né? E o cara, né, seduziu ali a secretária do Trotsky e começou a se passar. Um cara que queria aprender também. E o Trotsky até que foi generoso, começou a ensinar ele, começou a passar umas ideias para ele. E ele levava umas coisas para o Trotsky ler. Só que o Trotsky começou a ler mais coisas, e tem uma determinada carta, um determinado texto que ele escreve, porque ele fala, eu queria ser escritor e tal, né? E ele leva um negócio que o Trotsky acha muito estranho. Então ele fala, mas isso aqui tem cara de ser político, assim, marxista, parece uma linguagem meio folhetilesca, né? E aí acontece que depois, mais tarde, descobriu que ele copiava texto do jornal, ele plagiava, inclusive de um grande escritor mexicano, que ele copiou o texto e manda para o Trotsky. E aí, com o tempo, né, ele já tinha ganhado uma certa confiança, certo passo livre. O Trotsky desconfiou de um dos textos, que foi esse que eu falei, e falou com a Natália, cara. Chegou para a Natália e falou, cara, esse cara é esquisito. Esse cara é esquisito. Esse cara, não tô indo pra casa desse cara, não. E a Natália, imagina, namora que é fulano, gente com menina boa, menina de família, do lar, entendeu? Não sabe nada. Não, Trotsky, pô, porque realmente o Trotsky estava ali com medo e, né, eu tinha tido um atentado com ele na cidade do México, os caras passaram tirando na casa dele. E ela falou, não, cuidado, tá louco. E aí o Trotsky, beleza. Beleza, e nisso, cara, uma bela fim de tarde, de 21 de agosto de 1940, chega esse cara, né, e fala, pô, Trotsky, escreveu um negocinho aqui, né, e o Trotsky já me... Tá, daí deixa eu ler e tal. O Trotsky foi lá, é porque o Trotsky eu sabia direito quem era o cara. O Trotsky vai que o cara é um militante, alguém pra gente ganhar e tal. Falou, não, beleza, vamos lá ler e tal. E nisso, né, o nosso camarada Trotsky estava lendo. Me parece, isso é a minha visão, me parece que foi um ato, não era premeditado. Né? Eu acho que ele ia matar o Trotsky de outro jeito. Mas como a ocasião faz o ladrão, e o Trotsky estava ali debruçado lendo, ele viu uma achadinha que era Trotsky, né, uma picareta que era Trotsky usava aquela picareta na terra, né? O Trotsky, inclusive,
voltando um pouco, o Trotsky no México, ele cuidava de galinha, de pato, acordava às 5 horas da manhã, fazia todas essas coisas. Inclusive, o cara chega à tarde, o Trotsky já estava indo para casa descansar, né? Porque o Trotsky levantava às 5 horas da manhã, dava milho para as galinhas, comida para os patos, tal. Depois ia trabalhar, né? Nos escritos, tal. Na Quarta Nacional, organizar jornal, essas coisas tudo. Fazer reuniões e tudo mais que o Trotsky fazia na época do México. Então o Trotsky já estava meio que saindo, meio que indo para casa descansar, dormir e tal, e era umas 5 horas por aí, eu não lembro nem o horário. Isso, eu falei dia 20 de agosto, não foi no dia 20 de agosto, não foi no dia 20 de agosto, foi no dia 18 de agosto. Então, desculpa aí, tô cometendo vários erros. Mas mesmo assim, ó, minha contínua, hein? Tô sem nenhum roteiro aqui, hein, cara. Minha contínua, hein? Porra, vale o like. Vale o like, hein? Minha contínua. O Trotsky tá lá, então, voltando àquela nossa cena cinematográfica aqui. Inclusive, tem um bom filme. Chama O Assassinato Trotsky. Tá no YouTube. Filmaço, antigo, filmaço. O Trotsky está assim, debruçado lá. O texto e o cara pega ali a canetada, o Trotsky cai no chão ainda e vivo. E o Trotsky luta, cara. O Trotsky luta, cara. O velho é bravo, cara. O velho não se entregou, cara. O cara luta, cara. E aí, cara, o Trotsky fica doente, vai internado. E no dia 20 de agosto morre. Né? Um luto, sai em tudo que é jornal e todo mundo sabia que foi Stalin. E sabe que eu não sei, mas como, onde? Entendeu? Mas todo mundo sabe. Tinha filtrados, gente de jornalistas lá na mesa. Falou, isso Stalin mandou, cara. E porque foi justamente depois, né? Veio a abertura dos arquivos soviéticos e foi provado que quem mandou matar Trotsky foi Stalin. E ficaram provado porque Trotsky foi para os Estados Unidos e deram, acho que foi a revista Time, foi a New York. Foi um jornal importantíssimo. Deram na capa o Trotsky, né? E mostraram isso para o Stalin. Ó. E Stalin falou, bom, então temos que tomar medidas drásticas, né? Porque não era Guerra Fria, mas estava começando, foi um pouco antes, né? O Trotsky foi para os Estados Unidos em 30. E aí teve toda a elaboração para o assassinato. E, cara, é uma história pesada, é uma história triste, uma história que é difícil estudar. A gente tem que estudar para entender tudo mais. Mas é pesado, cara. É pesado, né? Então, tá aqui meu vídeo, uma homenagem a esse grande líder, esse grande herói que foi Leon Trotsky, né? Stalin tentou apagar, né, a Quarta Internacional. Eu sempre digo, cara, a gente conseguiu, tá? A gente conseguiu, porque estamos hoje aqui falando de Trotsky, tem hoje partidos trotskistas, tem o PSTU, tem a Internacional, tem a Liga dos Trabalhadores,
É porque a ideia do velho não morreu, cara. O trabalho dele não morreu. E outras organizações que não são ligadas à elite, mas que eu reconheço como trotskistas e respeito elas, né? Por mais que possa ter uma outra divergências, né? Mas reconheço como trotskista. Então, Stalin não conseguiu acabar com o trotskismo, não conseguiu acabar com a corte tradicional, porque além de Trotsky morreram muitos trotskistas, né? Antes do Trotsky morrer até, e depois que o Trotsky morreu, continuou morrendo. Então o Stalin conseguiu, o Stalin fracassou, né? Fracassou. Eles cantam lá naquela musiquinha lá deles, que restou muito trosco, e restou muito trosco, e vai ter mais trosco, cara, vai ter mais trosco, porque estamos aqui falando de Trotsky 45 anos depois da sua morte, 85 anos, eu tô com o número 40 na cabeça, 85 anos depois da sua morte, é porque o cara tá aí suas ideias, tá certo? Então é isso, camaradas. É isso, deixa o like, comenta. E se você é stalinista por causa que viu o Jones Manuel, por causa do Ian Neves, por causa, enfim, dessas pessoas, eu sugiro, entendeu? Respira, tá? Calma, relaxa. Não comente nada ainda. Faz o seguinte, vá no canal do Gustavo, assista os vídeos do Gustavo sobre Trotsky, né? Vá no site do PSTU, do Talit, vai no site Talit, não do PSTU, Talit. Escreve Leon Trotsky, leia lá as nossas matérias. Depois, eu sugiro, se você ainda tiver um pouco de fôlego, lê o programa de transição, tem da Marxist, dá para baixar, está em domínio público, é um livro fácil de encontrar. E veja se isso condiz com o que esse pessoal fala, entendeu? E o pessoal da velha guarda é outro debate, fica para outro dia. Mas, entendeu? O pessoal da velha guarda, mas eu quero dizer isso. Ou veja aqui também no canal os reacts que eu fiz sobre Trotsky, desses caras, do Jonas, do Fragoso, de todos esses reacts. Assiste aqui, calma, paciência, e veja, e tire sua própria conclusão. Né? O pessoal da velha guarda, que já, sei lá, entrou pro PCB, pro PCB, para o P, por causa da faculdade, por causa. Aí a conversa é um pouco outra, vamos deixar para outro dia, entendeu? Mas é isso, cara. Então, calma, paciência. Às vezes tá muito enganado, né? E se permita estar enganado, tá? Se permita. Eu posso ter enganado. Eu acho que eu não tô.